Marcelão, estou te vendo na janela aqui, tá ok aí? Apareceu a apresentação? Beleza. Então vamos lá, pessoal. A ideia então é falar sobre sistematização do treinamento, é a parte de princípios, né? O que nós temos que levar em consideração para a gente montar, executar e avaliar. Aqui a gente entra menos na avaliação dos treinos. Então a ideia é falar um pouquinho sobre isso, tá? Para quem... Opa! Para quem não me conhece, pessoal, então, meu nome é Marcelo Vilhena Silva, mais conhecido como Marcelo Vilhena. Eu sou mineiro, fiz toda a minha formação acadêmica na UFMG, a graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado. Tive a experiência como docente em 3 universidades de Minas Gerais, a UFMG, fui por 2 anos professor substituto das disciplinas de futebol e futsal. A FUMEC, também trabalhei com as disciplinas de futsal e futebol. A PUC, trabalhei na PUC por 11 anos, descontando ali 3 anos de licença, então foram 8 anos praticamente como docente da PUC, com várias disciplinas, futebol, futsal, preparação técnico-tática, e desde 2009 eu sou instrutor da licença C e B da CBF, e atualmente eu tenho atuado mais como professor da licença B, né, na disciplina que fala sobre organização defensiva, transição defensiva e bolas paradas defensivas. De vez em quando eu dou uma paradinha aqui, pessoal, porque como eu falei, como eu estou controlando tudo, aparece uma série de pedidos aqui para entrada na sala e eu vou dando uma travada aí para poder entrar com o pessoal. Fui treinador em todas as categorias de base, eu passei por 3 clubes como treinador, o América Mineiro, Cruzeiro e o Atlético Paranaense. Fui treinador nessas categorias, né, nessas equipes, somando as 3, treinador do Sub-14, do Sub-15, do Sub-17, do Sub-18, do Sub-20, do Sub-23. E no Atlético Paranaense, eu atuei também como auxiliar do clube, eu fui o auxiliar fixo do clube, permanente do clube. No Atlético Mineiro, Bahia e Vitória, são clubes que eu atuei na área de gestão. Atlético Mineiro no departamento de iniciação, fui responsável por iniciar um processo do departamento de iniciação e integração futebol-futsal. No Bahia, eu coordenei toda a base e desenvolvi uma série de programas também. A inserção desse departamento de iniciação foi extremamente importante para o clube. No Vitória, eu também chego com essa missão, apesar de que no Vitória, no Bahia, eu fui bem além disso, né? E no Vitória, também tenho ajudado nos processos metodológicos, vou fazer parte também de alguns processos da captação e alguns processos técnicos. Né? Então, eu tenho ajudado o Emerson, que é o diretor-geral da base, em várias frentes, né? E vou assumir algumas frentes, né? A gente espera que logo depois da pandemia. Como eu falei para vocês, né? Eu estou, então, criando uma empresa. Essa empresa vai ser lançada no mercado no mês que vem e a gente vai prestar consultorias esportivas para clubes, escolas e profissionais de futebol e de futsal em um primeiro momento. A ideia aqui é a gente falar sobre 9 princípios, e aí eu não sei exatamente quais de vocês e quantos acompanharam, acho que uma parte, eu vou pedir desculpa porque eu vou ser repetitivo em alguns momentos, né? Mas a gente precisa fazer, não tem como, né? O princípio que eu vou primeiro chamar a atenção é a questão do princípio do envolvimento, né? E aí eu vou contar uma história, né? Uma história da minha vida, né? Eu comecei como treinador de futsal, o Lara aí foi um dos meus coordenadores, né? Uma das pessoas que contribuiu para a minha formação no Colégio Magno. Eu comecei num clube chamado, na verdade, como estagiário no Barroca Tênis Clube, futsal do Sub-11. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar num clube chamado Saraca Esporte Clube, ou Saracutica. Fui treinador do Sub-16, na época o futsal era par, depois ele mudou para ímpar, né? Era Sub-14, Sub-16, Sub-18. Então, eu fui para o Sub-16 do Saraca e no ano seguinte a confederação ela mudou as idades e eu passei a ser treinador do Sub-17. Tive a oportunidade de ser treinador do Sub-17 também do clube do América Futebol Clube de futsal, e nesse ano eu recebi o convite do Colégio Magno para ser treinador de futsal da categoria Sub-13. E aí eu fiquei no Magno também, praticamente, Lara vai me ajudar, aí 7 anos, acho que foi de 2004 a 2011, e passei por 3 categorias, por 2 categorias, Sub-13 e Sub-17.
né? Então, comecei no sub-13, fui para o sub-7, sub-17 e voltei para o sub-13. Depois, com essa incompatibilidade de trabalho com futebol, né, eu acabei decidindo e pedir, na verdade, eu ainda fiquei em licença com o Lara por uns 2 anos, acho que foram 2 anos de licença, não me lembro exatamente, né? E depois eu acabei saindo do futsal e indo no futebol. Em praticamente toda a minha trajetória até chegar no Clube Atlético Paranaense, eu desenvolvia os meus treinos sozinho, chegava na beira da quadra do campo e avisava o resto da minha comissão. Muitas vezes a gente também não tinha comissão, no futsal eram mais estagiários, né? O que a gente iria fazer, né? E, de repente, no Atlético Paranaense também não foi no início, isso foi sendo construído lá. De repente, no Atlético Paranaense surge a ideia, e não a ideia, porque os nossos gestores perceberam que não existia integração das comissões de uma forma geral, e aí não há integração no sentido negativo, não existia integração do treinador físico com o treinador de goleiro, com um auxiliar técnico, não nesse sentido, né? Mas não existia integração na montagem do treino. E existia talvez aquela lógica que ainda existe, mas pouco, do preparador físico começar o trabalho e a fazer um aquecimento, uma atividade com algum objetivo físico, e de repente ele, depois da primeira parte, ele, entre aspas, sair do trabalho e, entre aspas, sentar e não mais participar. O treinador não participava do primeiro momento, estou falando de uma forma geral, tá, pessoal? Não participava do primeiro momento, ele, de repente, ali ficava conversando com o auxiliar técnico, batendo papo com o gestor que estava de fora, enquanto o preparador físico fazia o trabalho, era como se fossem trabalhos separados, depois que ele entrava, o treinador de goleiro aquecia o goleiro, depois sentava no banco. Eu estou generalizando, não era assim quando assim em todos os momentos, né? Mas em muitos momentos isso acontecia. E um dos motivos disso era porque o treinador também chegava na hora e na hora avisava como seria o treino. Então, por muitas vezes eu fiz isso, né? Eu cheguei, a não ser que o preparador físico a gente já combinava a questão das valências físicas, de como ia ser a intensidade e volume de treino, isso já tinha um bate-papo no dia anterior, mas a construção mesmo do treino, falar sobre o treino, construir as atividades, discutir as atividades, pensar quantos blocos, como seriam as pausas, como seriam as transições, isso não era feito, né? Isso era feito ali na cabeça do treinador, e a gente chegava no campo e avisava o meu auxiliar técnico na hora. O Marcão começou como meu auxiliar técnico, eu falava na hora com o Marcão, hoje eu vou fazer um trabalho assim, assim, assado, vou dividir o campo em 2, você olha aquele grupo para mim, a regra é essa, assim, assim, assado, ou então eu vou fazer um ataque contra defesa aqui, vão sobrar 4 jogadores, a cada 8 minutos, a cada 6 minutos eu te mando 4 jogadores, você faz um trabalho, às vezes eu chegava com o trabalho já pronto, às vezes eu pedia para ele fazer um trabalho, inventar, né? Então, com certeza, eu fiz muito isso. E, em determinado momento, o clube percebeu que a gente estava perdendo, que a gente perdia qualidade, a gente não conseguia, a gente não otimizava ao máximo, não potencializava ao máximo o nosso trabalho, né? Uma vez que era feito dessa forma. Eu acabei contribuindo também quando eu me tornei auxiliar do profissional, porque eu tive a oportunidade de passar por 6 treinadores e em um deles eu era avisado exatamente na hora do que deveria ser feito. E por várias vezes aconteceu isso comigo, né? Um elenco lá de 32, de 28, eu não lembro exatamente, né? De repente eu tinha que ficar com 3 jogadores do lado de fora do campo, um treino inteiro. Vamos dizer assim, 1 hora de treino. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esses caras agora nesse cantinho do campo? Por que ele não me avisou ontem, né? E aí eu fui perceber que, da mesma forma que eu estava questionando, na verdade não era um questionamento, né? Não era um questionamento direto, né? Mas eu pensava comigo, por que não me avisou ontem? Eu vi que eu fazia isso, que eu havia feito isso com os meus comandados da minha comissão por anos, né? E aí eu também ajudei a construir e consolidar essa ideia junto com o William Thomas e com o Pedro, que eram os nossos coordenadores na época. Gustavo Fragoso, eu vi que entrou e depois ele nos ajuda nessa discussão. E a gente começou, então, a até exigir, né, que as nossas comissões elas preparassem um treino previamente. Então, foi um processo de construção. No primeiro momento tinha que preencher uma ficha, depois tinha que começar a colocar no sistema, enfim, foi um processo que se consolidou com a chegada do Paulo Autuori. Uma vez que o Paulo Autuori chegava depois do treino e ele sentava, depois que eles treinavam, eles iam para as refeições, eles sentavam lá toda a comissão, fisiologista, analista de desempenho,
preparador físico, todo mundo envolvido na comissão, fisioterapeuta, eles sentavam na sala, se fechavam na sala de reunião e eles ficavam 2 horas por dia debatendo o que havia acontecido no treino e montando o treino do outro dia, com muito detalhe. Então, naquele momento, inclusive a nossa resistência enquanto treinadores ali de base, né, o pessoal da base que, não, mas isso não funciona, mas eu tenho que ficar mais um tempo aqui e tal. Quando o nosso comandante principal começou a dar o exemplo, aí não teve como a gente não seguir por essa linha. E, obviamente, isso aí potencializou demais o trabalho, né? Então, o primeiro ponto e eu vou falar isso com muito mais propriedade no curso, né? E tem uma outra historinha para contar com vocês aí, com o desafio que eu estou desenvolvendo, depois eu conto esse novo produto, né? E a gente vai falar ainda mais sobre isso nesse produto, né? É importantíssimo, então, que a gente consiga unificar as nossas ações, envolver a comissão, dividir as responsabilidades, o que cada um vai fazer em cada parte do treino, aonde cada um vai ficar. Se o meu preparador de goleiros, além de orientar o goleiro, ele vai ajudar a controlar a linha defensiva, se a linha quebra, se a linha não quebra. Para isso, obviamente, esse treinador de goleiros tem que estar nas reuniões metodológicas, ele tem que entender o conteúdo do treino. Então, talvez aqui, pessoal, dê para a gente ficar 1 hora falando só sobre detalhes deste momento, mas a ideia é passar um panorama geral, né? Para quem ainda não faz, né, que pense o quanto isso poderia ajudar e o quanto isso poderia potencializar o seu trabalho, na medida que você consegue, então, construir coletivamente, que você cria uma liderança horizontal, que você divide responsabilidades, que você até diminui um pouco também da sua demanda de construir tudo, né? Então, tem uma série de benefícios. O que a gente tem que investir é tempo. E aí eu sei que existem problemas, né? Muitos clubes, a gente não tem uma estrutura para poder, inclusive, sentar para conversar, sentar para fazer uma reunião. Em muitos clubes a gente não recebe o suficiente para poder trabalhar só no clube, então a gente precisa sair correndo para poder fazer o nosso outro trabalho, nossa escola de futebol, nossa educação física escolar, nosso personal training, depende aí da sua área, né? Mas hoje nós estamos aqui com, eu não consigo ver agora, 150 pessoas na sala, 157 pessoas na sala, conversando de forma remota, né? E isso não depende do clube pedir para a gente. Então, eu sou um treinador do clube. Eu vou esperar que o clube exija que eu faça uma reunião diária, semanal, né, a frequência. O ideal, na minha opinião, é que seja diária, mas reunião diária com a minha comissão. Eu acho que isso não precisa vir do clube. Eu sou o treinador, eu sou o comandante da equipe, eu quero potencializar os meus resultados. Eu preciso que o clube me peça? Não, eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso, por que não também, fora de um horário de trabalho, eu vou marcar com minha comissão todo dia. Imagina que o meu treino é à tarde. Então, todo dia, 8h30 da manhã, nós vamos investir meia hora para poder, mesmo que eu vá apresentar o treino, que a gente não consiga construir junto, mas que eu vou apresentar o treino, e aí a gente vai debater em meia hora. Obviamente, no início a gente vai gastar muito tempo para isso, mas depois a gente vai acelerando esse processo. Tá? Então, o primeiro princípio é esse princípio do envolvimento. É importante que a gente consiga, então, envolver o maior número de pessoas possíveis no nosso dia a dia de trabalho. Vamos lá. Um segundo princípio é o princípio da individualização. O Fernando está aqui, eu não sei se o Du entrou do Bahia, mas o Fernando, nós chegamos a conversar como representante do Bahia, que eu trabalhei os 2 últimos anos, né? Conversamos um pouco sobre isso em alguns momentos, né? Eu, infelizmente, não consegui entrar tanto na área técnica em função da necessidade das demandas administrativas, então poderia ter ajudado muito mais, enfim, não consegui, mas nós chegamos a bater um pouco de papo a respeito disso, né? Hoje nós sabemos o quanto que o sistema nos cobra em relação à conquista, a vitória do jogo do sábado, a conquista da competição, né? E isso faz com que a gente, de uma forma geral, a gente trabalhe a equipe. O primeiro ponto é trabalhar a organização coletiva da equipe. Como que ela ataca, como que ela defende e como que eu vou, então, fazer coletivamente, desenvolver uma equipe estrategicamente organizada, coletivamente nas diferentes fases do jogo, para que a gente possa ter mais chance de alcançar o triunfo, alcançar a vitória. Ok, né? Só que isso faz com que muitas vezes a gente esqueça
que o mais importante, falando de base, é a formação dos nossos atletas, a formação individual desses nossos atletas. Então, a gente esquece disso ou não tem tempo para isso, e é realmente difícil você pensar num grupo de 32 atletas, o que você vai desenvolver para cada um dos atletas. Qual que é a limitação do Marcelo nas questões técnicas, nas questões comportamentais, nas questões físicas, nas questões táticas, enfim. Né? Pensar em todos demanda tempo, demanda investimento. Aí, até por isso que eu, enquanto gestor, brigo para que os elencos sejam reduzidos. Porque eu sei da dificuldade que nós vamos ter enquanto treinador de cuidar de 32, de 28, de 36 atletas. Como é que eu vou dar conta de trabalhar cada atleta com as suas limitações se eu tenho 36 atletas? Então, eu tenho defendido que a gente tem que trabalhar com elencos pequenos. Quanto menor o elenco, mais chance nós temos ali de... Deixa eu só ver se tem alguém esperando aqui na sala, pessoal. Mais chance eu tenho, quanto menor o elenco, mais chance eu tenho de atender essas individualidades. E aí a brincadeira é, quando a gente pensa na questão do treinamento individualizado, né, eu acho que de uma forma geral, a gente pensa em treinamentos analíticos, treinamentos posicionais, treinamentos por posição. Eu estou pensando ali no futsal, no lateral, estou pensando no atacante, o atacante precisa finalizar, mas eu não estou entrando nesse detalhe, não é nem isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo, dentro do trabalho coletivo, de um jogo de 8 contra 8, de um jogo de 10 contra 10, de um jogo de 6 contra 6, será que a tarefa geral, ela vai ser a mesma para todos? Mas será que eu posso fazer tarefas específicas para pequenos grupos dentro do trabalho coletivo? Então fica aqui uma provocação. Eu tenho pensado muito a respeito, né? Essa maneira de pensar também, ela não é tão antiga. Ela veio de algumas provocações feitas pelo Marcelo Lins e o Ricardo Vidal quando eles estiveram no Esporte Clube Bahia fazendo workshops, né? Eu convidei eles para fazerem 6 workshops, se não me engano, da parte de preparação física, e eles fizeram essa provocação na parte da preparação física, falando exatamente sobre isso, né? A gente chega e a gente vai preparar o aquecimento, entre aspas, o aquecimento do pessoal, e a gente prepara a mesma atividade para todo mundo. Só que alguns garotos têm dificuldade tem problema de estabilidade de quadril, outros têm problemas de mobilidade de tornozelo, mas eu faço a mesma tarefa para todo mundo, né? Então, será que a gente está realmente atendendo às individualidades de cada jogador? E aí volta, então, para o nosso foco técnico-tático, né? Como que eu posso, num trabalho coletivo, e quando eu falo coletivo, eu estou chamando de pequenos jogos, grandes jogos, né? Um trabalho que envolve conceitos coletivos, táticas coletivas, seja elas de grupo ou sejam elas coletivas, trabalhar a individualidade do atleta. Aí eu preciso entender o que ele precisa, eu preciso entender se esse garoto tem um problema de passe, tem um problema de recepção orientada, se ele tem um problema de finalização, se ele tem um problema de tomada de decisão, que tipo de problema que ele tem, né? Se ele tem um problema de leitura ali, de entendimento. E aí, por que não, então, desenvolver tarefas específicas para cada um desses garotos dentro do próprio jogo? Obviamente, não dá para desenvolver um 8 contra 8, 16 tarefas. Você vai escolher. A ideia é que você escolha para aquela sessão 3, 2, 4 jogadores e você cuide, entre aspas, daquele jogador, além do conceito geral, que ele execute, então, determinadas tarefas específicas, desde que elas também não infrinjam e firam o conceito de jogo, né? Porque também, senão, a gente vai ter uma luta interna. Depois a gente pode até lembrar daquele caso, Fernando, guarda essa aí, de um conceito que você estava trabalhando de pressão pós-perda e reorganização. Em alguns momentos, talvez a gente está desenvolvendo um conceito que está atrapalhando o outro, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a mesma lógica aqui, tá? Então, o importante é a gente individualizar os trabalhos, né? Gostaria que vocês pensassem muito a respeito disso. Eu aqui, pensando enquanto gestor, né? O que eu gostaria de ver no clube que eu trabalho, enquanto comandante de um processo. Eu gostaria de ver treinadores que conseguem chegar no treino, dentro do campo, dentro da quadra, e desenvolver a sua equipe coletivamente, mas também desenvolver as individualidades, prestando atenção em cada integrante, pensando que esse garoto, e aí
também tenho mudado, e o Fernando é uma das pessoas que me ajudou bastante nessa mudança de conceito, né? Mudado um pouco a ideia dessa formação integral. Para mim, a formação integral ela está ali, ela não é dentro e fora do campo, né? E quando eu olho esse garoto como um ser holístico, né? Como uma pessoa que tem suas dores, suas angústias, suas alegrias, né? Que tem seus problemas fora de campo, dentro de campo, eu não posso chegar e achar que lá dentro de campo ele vai esquecer tudo e ele vai colocar tudo que ele precisa da parte técnica, tática e física lá dentro. De repente, o problema na falta de vencer os duelos, falta de vencer os duelos individuais, de repente o garoto tinha muito sucesso nos duelos individuais, de repente ele passa a não ter. Será que o problema é um problema técnico? Será que o problema é um problema físico? De repente ele perdeu força? Será que o problema é um problema comportamental? Ele está sem coragem, porque no jogo passado ele tentou dar um drible, ele perdeu a bola, nós tomamos o gol. E aí nosso grupo, nosso treinador, nosso gestor foi lá e acabou com esse garoto. Será que é um problema na família? Não, e a gente analisa só o erro técnico ou o erro tático e a gente julga aquele erro. Né? Então, queria provocá-los, né? E ver se isso tem sentido. E, pessoal, aqui eu estou trazendo muito do que eu vivi, muito da minha história, e isso não significa que ela é uma verdade, tá? Não significa que eu estou falando que é que realmente tem que acontecer, mas eu trago algumas provocações baseadas em algumas provocações em referências científicas e algumas provocações na minha vida prática, né? Então, e na minha demanda e necessidade enquanto gestor. Tá? Então, é uma provocação, eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso, acho que é um tema que a gente debater bem depois. Princípio da maximização do espaço e da participação seria, então, a gente otimizar ao máximo o campo e fazer com que a maior parte dos atletas eles joguem ao mesmo tempo. Nós temos aqui nessa sala pessoas que trabalham com rendimento, pessoas ligadas ali às equipes de base e também temos professores de escolas, de projetos sociais, escolinhas. Né? Isso eu ainda vejo muito, e aí depois você analisa aí, Ricardinho, que é um dos representantes da escola, né? Se você também vê isso nas escolas e se você acha que tem sentido, eu ainda vejo muitos professores em escolas, né? Colocando grupos de 3 contra 3, 4 contra 4 numa quadra e os outros esperando de fora. Não que isso não possa ser possível, né? Mas eu vejo ainda uma grande possibilidade de crescimento na qualidade das aulas de escolinhas, e aí eu estou falando das escolinhas que eu passo na rua e vejo, inclusive as escolinhas a escolinha que meu filho praticou e ele vivenciou. Então, muitas vezes, muita gente, poucas pessoas dentro de uma quadra e um monte de pessoas, um monte de garotos de fora esperando. Então, será que dá para a gente maximizar esse espaço? Dá para a gente potencializar essa participação? Tem como dividir pequenos espaços? E aí eu trago essa provocação nessas 3 imagens. Na imagem de cima, dá para entender que tem 1, 2, aparentemente parecem ser 3 campos, e aí tem 3 jogos acontecendo ao mesmo tempo. Na imagem do meio, nós também temos 3 jogos acontecendo ao mesmo tempo. São, inclusive, jogos diferentes. Aqui é um jogo que envolve 2, 4, 6 jogadores, né? E eles estão aqui no mecanismo aí Mentira. Aqui é o treinador. É 2 contra 1. Lá em cima também é 2 contra 1. E aqui é um jogo de 3 contra 3, né? Com 2 goleiros. E aqui nem tem goleiro. Então, inclusive, possivelmente nessa imagem, existe uma modificação de tarefas. Ele passa da tarefa 1, vem para 2, vem para 3, ou então ele mexe no grupo. E aqui já pode, inclusive, ser tarefas específicas para grupos específicos. Esse grupo precisa trabalhar um conceito. Esse trabalhar um conceito e esse já avançou. Então, ele vai para um novo conceito. A gente pode pensar dessa forma também. E uma brincadeira aqui, e aqui não é que está errado, inclusive a gente utiliza isso, mas é só para provocar. Muitas vezes a gente põe um grupo jogando e um grupo grande de fora. Aqui é claro que não é essa a ideia, né? Tem um grupo jogando, tem um grupo de fora, com certeza existe um controle aqui de carga, um controle de tempo. Enquanto 2 estão jogando, um está de fora, depois ele vai descansar, a pausa foi prevista pela comissão, capitaneada, vamos dizer assim, pelo preparador físico. Esse profissional, esse grupo vai entrar, o outro grupo vai sair, você vai garantir que todos tenham o mesmo volume de treinamento, né? Mesmo volume, mesmo minutagem de treinamento. Aí é uma coisa diferente de repente, que é como eu falei, acontece muito nas escolinhas, a gente ficar com um grupo enorme de fora esperando. Tá? Então é importante que a gente consiga isso. Isso é um elogio que eu faço às categorias de base, eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro, com alguns cuidados que a gente deve ter.
Vi que o Christian entrou ali, vou tomar a liberdade de falar de uma conversa nossa, Christian. Christian foi nosso preparador físico do Sub-17 no Bahia. Hoje está no Red Bull. Acho que é isso, né, Christian? Red Bull. Se quiser abrir o microfone só para ver se é Red Bull mesmo, estou falando besteira, eu falei errado. Fica à vontade aí para falar. E a gente conversou sobre a questão de como que a gente garantiria que nesse grupo por imagina um jogo aqui de 6 contra 6, que todos estavam executando a mesma carga. Não tenho como garantir, mas é muito importante que a gente tente, em algumas instituições nós temos equipamentos para isso, né, para garantir um equilíbrio nas ações, né, para que a gente garanta que todos os atletas eles tenham mais ou menos o mesmo volume de ações, intensidade das ações, mas a maior parte dos clubes a gente não tem. Então vai precisar mesmo do olho do preparador físico, da comissão técnica, do treinador que também tem que estar nesse momento, se for uma lógica mais física do início do trabalho, por exemplo, mas mesmo durante o trabalho do treinador ele tem que estar cuidando também do viés físico e o preparador físico também. Então é importante que a gente também cuide, só peguei e abri uma aspas aqui, poder falar desse volume interno, que não é só garantir que todos tenham o mesmo volume de tarefas, mas garantir que dentro do jogo todos também estejam envolvidos e atuem da mesma forma, entre aspas, da mesma forma. Um outro princípio é o princípio da repetição, da graduação, que a gente tem que garantir, então, que o nosso treino ele seja gradual, que ele vá do fácil para o difícil, do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Vou fazendo algumas propagandas aqui, pessoal. Estou participando agora do curso do Carlos Leiria. Tem alguns alunos aqui, tem alguns alunos lá do curso que estão nessa sala também. Daqui a pouco eles saem para o curso. O nosso curso começa às 7 horas. E o Carlos Leiria comentou, inclusive, isso antes de ontem. Ontem, infelizmente, eu não pude ver em função do webinar. Eu vou ter que assistir a aula aí gravada. Mas na questão da manipulação de, algumas vezes, ir do complexo para o simples. E isso é possível, sim. É possível você ir do difícil para o fácil, desde que isso tenha uma intencionalidade, você saiba por que você está fazendo isso, que você tenha construído o seu treino pensando nessa progressão do fácil para o difícil, do simples para o complexo e do conhecido para o desconhecido. Tenho certeza que muitos que estão aqui, só de ouvir esse nome, sabem o que eu estou falando, mas eu tenho certeza que alguns também que estão aqui talvez não saibam. Então, eu preciso investir 2 minutinhos para exemplificar o que é isso, né? Uma atividade fácil, foi até a que eu dei ontem no exemplo no webinar, por exemplo, um trabalho de passe 2 a 2. Como que essa atividade ela fica 2 garotos trocando passe? Como que essa atividade ela fica mais difícil? Na hora que eu peço para ele trocar passe com a perna não dominante, na hora que eu peço para ele trocar o passe, dando o passe entre um ombro e saco, na hora que eu peço para ele trocar o passe com a perna contrária, na hora que eu peço para ele trocar o passe aumentando a distância entre eles, então a gente está dificultando a tarefa. Como que eu aumento a complexidade? A atividade ela também pode ser chamada de simples, e para aumentar a complexidade eu coloco ou mais uma bola, você tem que trocar 2 bolas de forma simultânea, ou eu coloco mais um companheiro. E vamos imaginar que eu coloquei esse companheiro como marcador. Então, esse garoto ele vai continuar executando as ações de passe de domínio orientado, pode entrar aí o drible também, mas dificilmente ele vai dar um drible numa situação de 2 para 1, mas pode acontecer. Mas ele vai continuar, então, dando o passe de domínio orientado, só que agora ele tem que decidir que tipo de passe, para onde vai esse passe, analisar a postura do defensor, a distância do defensor do colega, a distância do defensor dele. Então, essa atividade ela ficou mais complexa, ela vai exigir mais desse atleta a nível de complexidade, de tomada de decisão. Então, essa é a ideia. E atividades conhecidas por desconhecidas, também falei isso ontem, sobre a necessidade, né? A palavra talvez não seja necessidade, mas sobre a questão da gente, sempre que possível, trazer uma atividade conhecida. Vou dar o mesmo exemplo de ontem. Imagina que eu esteja trabalhando no conceito de compactação. Cada dia da semana eu trago uma atividade diferente de compactação. Para cada dia, eu vou ter que investir um tempo na explicação da atividade, ele vai perder um tempo, entre aspas, no entendimento da atividade durante a sua execução, né? E a gente está, então, dessa forma, de uma certa forma, perdendo tempo. Por que não trazer uma atividade semelhante do dia anterior? Muitas vezes até a mesma, e é uma briga que eu tenho tido aí nos cursos que eu tenho dado, porque
nós da educação física, muitas vezes somos cobrados, né? Não sei em que momento isso aconteceu, mas em algum momento aconteceu. Eu passei por isso. O bom treinador, o bom professor é aquele que não repete atividade. E aí nós comprávamos aquele livro, tenho certeza que muitos têm, 1001 atividades, 1001 treinos, né? E aí cada dia você tinha que dar uma atividade diferente. Eu passei por isso. O que a gente ganha? A gente ganha no sentido de estar diversificando, mas o que a gente perde? Como eu acabei de falar, a cada momento a gente tem que investir um tempo na explicação e investir um tempo, entender que ele vai demorar um tempo para assimilar aquela atividade. Então, por que não trazer uma atividade igual ou semelhante, com conceitos muito parecidos, com pequenos ajustes, e você vai também mudando essa atividade no decorrer da semana de forma gradual, pensando aí no aumento da dificuldade, no aumento da complexidade. Né? Então, a gente não tem que ter todos os dias tarefas diferentes. Fiz a licença A, o primeiro módulo da licença A da CBF, e eu fui aluno do Carille. O Carille conversou com a gente, foi logo depois que ele foi campeão brasileiro com o Corinthians, que ele desenvolveu durante o ano 8 treinos, que ele tinha 8 atividades básicas. Ele tinha um caderno de 8 atividades e que durante o ano inteiro ele desenvolveu as 8 atividades com variações. Então ele era um defensor dessa reprodução, vamos dizer assim. Cuidado, tá, pessoal, para que vocês não saem daqui dizendo que agora eu vou fazer sempre o mesmo treino, que não precisa mais criar, não precisa diversificar. A ideia não é essa. Né? Mas cuidado, então, para que vocês não saiam daqui dizendo, então, que agora eu posso fazer sempre a mesma coisa. É ter um equilíbrio nesse sentido. Tá legal? Vamos lá. Princípio da... Eu acabei trocando a ordem, né? Ontem eu falei do princípio da repetição. Princípio do dinamismo. Garantir, então, que essa transição de atividades ela seja dinâmica. Olha, eu trabalhei com um treinador que era muito bom nisso. Era até excessivamente exigente, que era o Milton Mendes. Nós tínhamos o treino montado antes da sessão, né, já detalhado, já tínhamos tinha todos os detalhes do treino em relação à duração de cada atividade, todo mundo disparava o relógio junto, a duração de cada atividade, o tempo de pausa e quem era responsável por cada pedaço da transição das atividades. Então, imagina que desse trabalho aqui fossem, você decidisse, o treinador decidisse, então, abrir o campo e fazer 2 campos. Então, na hora que acabava essa atividade, ele apitava lá, e enquanto o pessoal ia para a hidratação, os atletas iam para hidratação, saía a comissão igual um louca, correndo, tirando gol, botando gol, e assim, o nível de exigência do Milton Mendes era altíssimo. Aí da gente de trotar para levar um gol. A gente tinha que estar com o negócio pronto em 30 segundos. Era extremamente tenso para a gente, mas era importante. Mas era importante. Então, assim, em 1 minuto estava tudo montado, enquanto os atletas estavam acabando ali a hidratação, que ele já estava chamando para o meio do campo, já estava tudo desenhado. Então, quanto mais rápido a gente nessa transição de atividades, menos a gente perde tempo do nosso treino, menos a gente perde tempo de concentração dos nossos atletas. Aí eu vou trazer também coisas boas, né, do Milton nesse sentido, né? O Milton, ele não deixava os atletas sentarem, eles eram proibidos de sentar. Então, acabou a transição, a água tinha que estar no lugar certo. Então, nesse desenho aqui, o nosso massagista já estava com a água nos pontos estratégicos, já tinha definido os pontos, inclusive da água. O massagista já estava lá, os atletas eles iam para os pontos de água, não podia sentar. E qual que era a ideia dele? A ideia dele era: eu não perco foco, eu não perco concentração, eu não perco ativação. Não dava tempo para resenha, então não tinha tempo de resenha. É claro que nós estamos falando aqui de base, nós temos que equilibrar isso, não estou falando que a gente não pode botar os garotos para sentar, eu estou trazendo um comportamento, num conceito de quanto mais eu paro, quanto mais eu sento, quanto mais eu abro a resenha, mais eu vou perder concentração, mais eu vou perder foco, mais tempo eu vou ter que investir para retomar aquela concentração dos nossos atletas. Né? Então, é uma coisa importante a gente pensar nesse dinamismo. Obviamente, pensando numa escola, muitas vezes você está sozinho. O professor vai ter que sair correndo lá e tirar tudo e montar tudo. Uma alternativa é utilizar os atletas e alunos para poder ajudar a recolher o material, enquanto o professor vai já montando uma nova tarefa. Então, ele, de repente, já pega e já deixa montado ali de fora os pratinhos que vão ser utilizados na segunda tarefa,
Enquanto ele vai pegar esses pratinhos e correr para montar a segunda tarefa, os atletas estão recolhendo e indo para a hidratação. Enfim, tem como a gente pensar e como a gente manipular esse processo, né, de forma que a gente perca menos tempo. E em alguns momentos nós vamos propositalmente dar uma pausa maior. Não é um regime militar, tudo tem que ser contado, tudo tem que ser em 10 segundos, 30 segundos, 2 minutos. Em algum momento, se você vai dar uma pausa maior, você quer que eles abaixem a motivação, você vai passar uma nova informação, você quer que eles sentem para poder olhar o quadro. Então, não é que não possa, mas você também tem que cuidar disso na sua construção do treino. E aí volta naquele princípio do envolvimento, né? A gente precisa envolver a nossa comissão para poder nos ajudar a desenvolver todo esse processo, né? Então, é importante isso. Princípio, vamos lá. Princípio da ludicidade e motivação. Importante que nosso treino seja nas escolinhas, pensando em faixas etárias menores, seja extremamente lúdico, né? Que os meninos tenham prazer de estar ali. Eu, enquanto professor de escolinha, eu trabalhei em algumas escolinhas antes de entrar no rendimento, eu não concebia a ideia de que o menino fosse para a minha aula e que ele não jogasse. Então, e eu tive companheiros que faziam isso, eu não estou falando que é certo nem que é errado, né? Mas eu pensava, quando eu fui aluno de escolinha, eu queria jogar. Eu queria ir lá para o meu coletivo, eu queria jogar bola. Né? Não queria lá ficar fazendo treino. Claro que a gente pode fazer treinos que são necessários para desenvolver esse aluno da escolinha, eles são importantes, mas o garoto está ali para se divertir, está para jogar. Então, quando eu fui professor de escolinha, todo final de aula tinha jogo. Seja um jogo meia quadra dividida, seja um jogo de quadra inteira, mas tinha um jogo dos menininhos, né? Então, vamos pensar nos menores, na iniciação das escolinhas. A minha sugestão é que eles sempre joguem. Não precisa ser o coletivo, entre aspas, o 5 contra 5 do futsal, o 7 contra 7 lá no Futebol Society. Não precisa ser nessa dimensão. Pode ser meio campo, pode ser, mas que ele jogue. Que ele jogue livremente. Quem assistiu o webinar ontem talvez tenha acompanhado o projeto João Paulo. Eu até já tinha conversado com alguns de vocês sobre esse projeto, que é muito legal, o projeto que os meninos vão lá para a periferia, que eles jogam no campo de terra, que eles se integram com a sociedade, com a comunidade, que o professor vai lá só para apitar o coletivo, ele não vai lá para dar orientação nenhuma, deixa o menino solto. Então, na escolinha, nós também temos que deixar esse menino jogar, que o jogo, pegar a fala de alguns ontem, a fala do Leiria, né? Temos que devolver o jogo ao garoto, né? Então, na escolinha mais ainda. Na escolinha, nós temos que devolver o jogo a esse garoto. Então, é isso, né? Então, nos menores, tarefas que sejam lúdicas, desafiadoras, os pequenininhos, basta a gente falar assim, duvido que você consiga, quem consegue, eles vão... O pessoal só cuida do áudio aí para não vazar, o áudio aberto, por favor. Tudo bem? Conseguiram fechar? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Só um pouquinho, turma. E aí ele já vai deixar pronto. E a partir das 9 da manhã eu já posso pegar. Vamos lá, desculpa. Então, voltando. Nos pequenos ainda, só de a gente falar quem consegue, duvido que vocês consigam, os meninos ficam loucos, porque eles nos enxergam ali como referência. E dos maiores, né, pensando já em rendimento, né, categorias de base, a gente trabalhar então com tarefas que sejam motivantes e desafiadoras. Nós temos que desafiar o nosso atleta todo dia no treino. Ele tem que querer executar a atividade tem que ser desafiadora, ele tem que ter prazer, ele tem que ter vontade de alcançar os objetivos daquela tarefa. E aí entra numa outra abordagem, que eu não vou entrar hoje, da questão da importância da explicação do treino, do início do treino, mas isso aí fica para o curso, quem puder participar. E a questão das filas, né? Então, volto de novo o olhar para as escolinhas. Eu vejo isso pouco ou não acontecendo nas equipes esportivas, nos últimos clubes que eu trabalhei, e quando eu tenho a oportunidade de ir para um jogo e ver um treino paralelo no campo do lado de alguma equipe, mas as escolinhas eu vejo demais ainda. Eu vejo essa última imagem aqui, se a gente for contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem uns 15 meninos na fila.
né? E esses meninos eles vão fazer um movimento aqui, um movimento de corrida, de troca de direção, né? Não sou especialista para poder falar o conceito, mas enfim. E imagina o 10º menino que vai fazer lá, o tempo que ele demora para poder voltar. E aí, pessoal, eu sempre conto isso na faculdade, Jefferson está aí, Nilo está aí, tem alguns alunos que foram meus alunos na faculdade, essa história eu conto sempre. Eu estava atrás da Faculdade de Educação, na UFMG, e eu estava com o carro parado lá e ia ter uma aula de futebol de um projeto social. E enquanto eu estava esperando para começar a aula, eu não ia entrar, estava no carro antes, eu fui assistir o projeto. Opa, eu fui assistir um pouco da aula, ali do carro mesmo. E quando o professor começou a montar a tarefa, eu já pensei, ixi, isso não vai prestar. E o professor ele montou 2 filas, 5 cones e colocou, eu contei, eram 10 garotos atrás de cada fila, e pelo tamanho do campo, pela distância que ele colocou no campo, eu calculei mais ou menos 5 metros de distância em cada cone. O garoto ele tinha que percorrer, então, 5 cones para ir, 5 cones para voltar. Eu fui marcando 1 a 1. 1 minuto e 10, 1 minuto e 12, 1 minuto e 20, 1 minuto e 5. Era o tempo médio que os meninos gastavam para poder ir e voltar com a bola. Imagine, então, quantos minutos demorou para que o último tocasse na bola. 10, 12 minutos. E ele fez isso por 2 passagens. Em 25 minutos de aula, cada garoto tocou na bola 2 vezes, num percurso de 2 minutos. Né? Vamos colocar que ele fez 2 minutos. Foi e voltou. Né? E ainda com um intervalo de 10 minutos de uma ação para outra. Então, eu esperei 10 minutos e eu fiz de novo. O que aconteceu nessa aula? Lá no final da fila tinha um menino, e o campo era de terra, e é verdade, não é mentira, tinha um menino lá fazendo morrinho, caçarinho de areia, tinha 2 meninos olhando para trás, para o alto, para a pipa, e tinha os outros lá brincando na fila. Né? Eu já passei por isso, é uma outra história que eu conto, né? Sendo professor de escolinha do SESC, em Belo Horizonte, que os meninos numa fila longa e todo dia tinha briga na fila. Por quê? Porque o menino lá de trás empurrava o da frente. Por que ele empurrava o da frente? Por que ele batia no pescoço? Era um pescotapa no pescoço da frente. Aí o pau comia. E eu falava, meu Deus, que menino bagunceiro. Na verdade, esse menino era bagunceiro porque a aula era chata. A aula não tinha motivação, a aula não tinha dinâmica, né? E eu reclamava do garoto. Então, cuidado dos professores de escolinha, né? Não que a gente não possa fazer fila, mas a gente pode maximizar o espaço, maximizar a participação com várias filas, né, com outras dinâmicas. Aí a pergunta é, mas eu tenho 2 bolas, dá para fazer com 2 bolas de uma forma diferente, ao invés de ficar todo mundo nessa fila? Enfim, né? Isso também são assuntos que a gente pode debater aqui depois no nosso bate-papo, tá legal? Um outro princípio, acho que agora vem o princípio da repetição e variação, é importante a gente repetir para consolidar os conteúdos que a gente quer. Se gravar eu nem utilizo mais, é para consolidar os conteúdos que a gente quer, sejam eles técnicos, táticos, comportamentais, mas é importante a gente variar para motivar, dentro daquela lógica de não ter a necessidade de variar a todo o treino completamente a atividade, né? Mudar de forma gradual essa atividade. Para a gente ir para o final, o princípio da comunicação. Ricardinho, ó, consegui, você viu aí que eu usei 2 fotinhas suas ontem na apresentação e elas estão aqui, uma delas está aqui hoje. O Ricardinho do Vitória está ali dando monitoração. Eu peguei esse exemplo que não é de treino, é de jogo, mas era para caber a questão da prancheta, do quadro tático. Né? Então, várias formas de comunicação. A nossa comunicação verbal, que é a gente falando, obviamente, a visual, através de expressões faciais, gestos, pranchetas, quadros, levar os garotos para a sala da análise de desempenho, levar para a sala de vídeo, sim. Quanto mais informações nós dermos para esse garoto, mais a gente pode atingi-los. E, por fim, o princípio da especificidade. Vamos lá, o princípio da especificidade diz, então, que a gente tem que trabalhar o que a gente vai jogar. Nos menores, a gente tem a possibilidade de abrir mais atividades, jogos mais gerais. Quanto mais próximo do alto rendimento, quanto mais próximo da competição, mais nós precisamos desenvolver tarefas mais próximas do jogo. Então, eu dei esse exemplo ontem no webinar. O famoso jogo dos 10 passes. Eu posso ter um jogo 10 passes, ele
aleatório, aberto, num espaço de 4 contra 4, 6 contra 6, não importa o número de pessoas, mas no espaço X, os garotos eles têm que trocar passe e quem der o maior número de, os 10 passes primeiro marca um ponto. Mas eu posso ver esse mesmo jogo dentro de uma lógica formal. Eu posso colocar uma equipe posicionada de um lado desse campo, a outra equipe do outro. A gente tem que trocar esses passes dentro da nossa posição e, obviamente, gerando uma nova tarefa. Se a gente consegue trocar esses passes, a gente pode atacar, pode fazer o gol, né? Se a gente consegue trocar esses passes mudando de corredor. Então, você começa a colocar outras tarefas dentro do jogo do 10 passes, mas dentro da sua lógica de jogo. Então, é importante a gente trazer, e esse é uma outra ação que eu fazia muito, e ela é importante, mas eu fazia muito trabalhos incidentais, muito nessa lógica de desenvolver o atleta inteligente, que ele perceba espaço, que ele tome decisões, né? Dentro dessa desorganização, se é assim que eu posso dizer, e pouco jogo formal. Chegava lá atrás, chegava no jogo, a minha equipe tinha menos conteúdo coletivo. Talvez individual, o garoto tomasse melhor decisões, mas coletivamente ele não enxergava o jogo porque ele não estava treinando aquilo durante a semana. Então é um processo importante que a gente precisa cuidar, né? Queria que vocês prestassem atenção nisso, né? Para a gente até discutir aqui, né? Nessa questão da gente equilibrar essa utilização de atividades formais e incidentais. E aí eu posso explicar melhor daqui a pouco sobre a questão de formais e incidentais, ela também no conteúdo do nosso curso. Então, pessoal, como já são aqui 6h30, né? Já são aí praticamente 45 minutos de exposição, a ideia era apresentar aquele diálogo de ontem, trazendo só mais 4 princípios. João Batista Freire, e é o que eu trago para a minha vida como pessoa, tenho tentado trazer como pessoa, seja na faculdade, por exemplo, seja nos cursos que eu ministro, seja dentro de campo, né? Que eu tenho que ensinar futebol a todos. Eu não tenho que ensinar só para os meus melhores. O meu papel não é ensinar para os meus 11 melhores, 5 melhores, 7 melhores. O meu papel é ensinar para todos que estão ali. Se todos são meus alunos, todos merecem o mesmo respeito, o mesmo cuidado. Como eu falei, eu tenho alguns alunos aqui. Meu primeiro passo na faculdade era saber o nome de todo mundo. Eu tentava o mais rápido possível saber o nome de todos os alunos, chamar pelo nome. Isso gera empatia, isso gera respeito. O aluno, poxa, ele já sabe meu nome, ele sabe quem eu sou, né? Então, querer saber de cada um, cuidar de cada um é importante, é a mesma coisa aí no futebol. Ensinar bem, pessoal, é estudar, é montar o treino coletivamente, é chegar com antecedência, é montar o treino com antecedência, é se preocupar com as correções, se preocupar com o feedback, né? Então, conceitos do ensinar bem. Ensinar mais do que futebol. Nós ontem, o foco do webinar foi formação integral, formação cidadão. Nós temos um papel de professores, educadores com esses garotos, né? Com essas garotas. Temos aqui representantes também do futebol feminino, tanto homens quanto mulheres. Então, também com as meninas, com os meninos, né? Ensinar mais que futebol. Nós temos muito a ensinar a esse nosso, entre aspas, cliente, né? Ensinar a gostar de esporte, tem que ter prazer de estar ali. E aí entra muito no caso das escolinhas, né? A gente sabe que muitos alunos estão na escolinha, eles não estão ali porque eles gostam. Inclusive, eles não gostam da aula porque eles são excluídos, porque eles são expostos, né? E aí é um outro problema, a gente tem que cuidar. Isso é debate para um outro encontro. Mas fazer com que esses atletas, alunos, eles gostem de praticar esporte, eles têm prazer pelo esporte. São conceitos do livro do João Batista Freire, Pedagogia do Futebol, e o Santana, que hoje, inclusive, trabalha no Atlético Paranaense, é treinador e coordenador, depois o Ricardo me corrige se eu estiver errado, é treinador e coordenador. Ele fala em um dos artigos dele, né, que as nossas aulas de treinos têm que ser prazerosas, diversificados, cooperativos, que a gente tem que prever o respeito mútuo, as verbalizações, e que a gente tem que gerar autonomia e novos conhecimentos. Nossos atletas têm que sair de lá, nossos alunos mais autônomos e com mais conhecimento. Então, essa ideia correndo aqui para a gente poder, o mais importante, bater papo. Aqui é a nossa propaganda do curso que começa na segunda-feira que vem. É um curso que vai todos os dias de 6 da noite às 9 da noite, né? De 6 às 9. São 4 dias de curso. O primeiro dia a gente vai falar os porquês da formação do atleta, né? Então, a importância da formação integral para o clube e para as equipes. O segundo modo, a gente vai falar o que, e o terceiro modo, como fazer.